Olá, esse é o canal Novelas Comentadas e hoje mais uma vez, quebrando paradigmas, vamos falar de Game of Thrones. Esse aqui são os meus dragões, mãe e filho. Eu sou Daenerys Stormborn e hoje vamos falar de Game of Thrones Season 7, episódio 1. Tudo sobre Game of Thrones. Não adianta espernear! Toquem fogo em Westeros! Yeah! Deixe seu comentário, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. E vamos lá! Aquele início ali com o Filch do Harry Potter, Walder Frey, eu achei, como quase todo mundo, que era um flashback, né? Que era alguma coisa, algum momento entre o casamento vermelho e o momento em que a Arya matava ele. Até fiquei assim, nossa, foi ele mesmo que matou os filhos, mas que coisa louca. E caí naquela coisa que, como ele tá sendo escroto com a própria filha, esposa, né, de... Ai, não vou gastar meu vinho bom contigo. Na verdade, é a Arya poupando a menina da sua matança, né? E engraçado que a gente gosta tanto da Arya que ninguém se importa que tá ficando aquele momento super Scooby-Doo, né? Ela arrancando o rosto, assim, né? A pessoa sem face, a menina sem face, que é uma coisa completamente... Scooby-Doo mesmo, assim, eles não têm a menor vergonha em fazê-la tirando a máscara sempre, né? Mas acho que foi um dos melhores momentos do episódio, se não o melhor momento, certamente o mais catártico, assim, né, da Arya, e certamente uma das melhores falas, né, que é o The North Remembers, e que diga que o inverno chegou para a casa Frey. Então a Arya, né, finalmente, depois de temporadas e temporadas da gente vendo aquele sofrimento dela apanhando cega, dela sempre carrancuda e, né, molhada ao longo de todo esse périplo que a gente viu ela passar. É bom ver ela um pouquinho triunfante e conseguindo um pouco da vingança, enfim, que ela tanto tá planejando há tanto tempo, né? Depois dos créditos a gente tem aquela cena dos White Walkers chegando, e aí eu não sou a pessoa mais entendida do universo Game of Thrones, mas pelo que eu pesquisei, existe mais de um tipo de White Walkers, né? Não só aqueles gigantes que a gente já viu ali nessa cena vindo junto, que já dá um medo em si pelo tamanho das criaturas que estão ali, mas existe um outro tipo, né? Que até é o cara aquele que tá com o The Hound, que a gente vai ver mais adiante, seria um desses White Walkers, né, um outro morto-vivo, assim. E aí até me chamou a atenção que a gente tem que se lembrar que todo mundo que os White Walkers mata vira um White Walker, né? Então é bem possível, se não provável, que a gente vá ter um encontro, por exemplo, do Hodor White Walker com talvez o Bran ou com algum outro personagem, né? Porque todo mundo que foi morto por um White Walker virou White Walker. Então vai ter todo esse drama ainda pra acontecer, né? E eles, de acordo com o que o Hound viu, já estão cruzando a muralha, né? O Bran e a Meera chegam lá na muralha. O Bran já é o nosso grande Rasputin, né? O grande místico, grande Walter Mercado, né, um místico, assim, o cara lá, como eu sei que isso é verdade, ele assim, tu, quando tinha 3 anos, uma vez, machucou a tua mão numa roca, e não sei o que ele, tá bem, então entra aí. Bran definitivamente não só é o corvo de 3 olhos, como assim, é o grande místico da literatura mundial, assim, uma criatura de poderes nunca dantes vistos. Vamos ver qual será o papel dessa pobre criatura nesta saga. Ele está lá
no gelado. Aí vamos pra Winterfell, onde Jon e Sansa estão lá ruling, né? E eles têm aquele desentendimento e tal, mas é um desentendimento bom, digamos, né? De quem tem o poder, ou um certo poder ali da região. Ela quer dar castelos para as famílias que os apoiaram e tal. Desse momento eu queria destacar algumas coisas. O fato de tantas crianças estarem no poder, né? O fato de que todo mundo já morreu a essa altura de tantos e tantos anos de guerra, né? O fato de que crianças, eles mesmos são muito jovens, né? Mas nas outras famílias ali, inclusive o caso daquela Lyanna Mormont, aquela que todo mundo ama, né? Um amor, aquela guria. Eu vou sim lutar, não vou ficar tricotando, coisa mais querida. E os próprios dois ali que juram lealdade são crianças, né? Porque foram quem sobrou, né, nas casas. E o fato de que a Sansa e o Jon têm aquele desentendimento mesmo ali em público, né, e depois eles conversam pra resolver e tal, e resolvem, né. Eu acho que isso é muito interessante pra gente ver primeiro que eles, na própria conversa, fazem aquela comparação com o Joffrey, né. Ela dizia, o Joffrey também não deixava ninguém se intrometer e olha o que deu, tu achava que ele era um bom rei. E ele, pô, tu tá me comparando ao Joffrey? Ela, não, tu não pode ser mais diferente dele. E ao mesmo tempo, ali tu já vê que a relação deles de irmão é completamente diferente do Jaime e da Cersei, nem trazendo a questão incestuosa em si, que é óbvio que é diferente, mas as próprias relações de poder e conchavos e coisa, o próprio fato dela ter aquela relação com o Littlefinger foi usada pro bem deles, né, e não pro mal. Tu vê que apesar da insistência do Littlefinger e coisa, a Sansa tá segurando a onda, né? Coisa que numa relação de irmãos como a do Jaime e da Cersei é uma relação muito mais complexa, muito mais cheia de traições, né? Muito mais cheia de segredos, né? E a Sansa e o Jon, eles usam a experiência um do outro a seu favor, né? Ela quis usar o casamento horroroso dela com o Bolton, aquele monstro, a favor dele ganhar do Bolton. Ela quer usar a experiência dela com a Cersei a favor dele prestar atenção na Cersei, quando ele com toda razão tá sempre falando dos White Walkers. Ou seja, o que eu quero dizer? Que eles estão unidos, né? Que eles têm divergências, né? Mas que eles estão unidos, que eles estão, digamos, fazendo, por enquanto, pelo menos, um governo unido e assim, né, acho que coeso, por enquanto, assim, né, eu tô gostando de ver isso, assim, eu acho, né, e tu vê que ela pode não ser a pessoa mais experiente do mundo, mas ela, por enquanto, tá mandando o mindinho pastar, né, que é o que todo mundo quer, né, eu acho que uma das mortes que a gente mais anseia, né, junto com a Cersei, junto com o próprio Jaime, eu acho, assim, é a do Mindinho, né? O Mindinho, eu revi a primeira temporada inteira recentemente, agora antes da estreia da 7ª, e o Mindinho, ele é um personagem chave desde o início, né? Desde a morte do Rei Louco, ele tá responsável por tudo que acontece no reino, né? E aí nós vamos justamente pros outros irmãos, estão lá a Cersei e o Jaime jogando War naquele tabuleiro gigante. E aí tem um diálogo interessante assim também, né? Que ela, tu não tá tão quieto desde que tu voltou, tá com medo de mim, tá com raiva de mim. E aquela coisa, né? Ai, todo mundo nos traiu, o Tommen nos traiu. Tu vê que ela tá ainda muito fora do prumo, assim, né? A Cersei. E ai, vamos, né, vamos criar uma dinastia. E ele, dinastia pra quem? Nossos filhos estão mortos, sabe? Então acho que a gente pôde perceber aí que a Cersei ainda tá abalada e fora da casinha, digamos, né? E o Jaime deu um para-te-quieto nela. Olha, tu é rainha de no máximo 3 reinos, entendeu? Vamos ver. E aí a chegada ali do tio Greyjoy, né,
com a sua armada pra oferecer os seus navios, tal. Que, aliás, de onde é que ele tem navios? Tantos navios se o lugar lá das ilhas só tem pedra e... Navio não é feito de madeira, né? De onde é que ele tem tanto navio? Se lá só tem pedra e cocô de passarinho e gente feia, que é isso que ele disse, né? Vocês não pensaram nisso? Bom, tá. Aí ele chegou lá, porque, né, ela precisava tanto de um aliado, afinal passei 40 anos ouvindo o papai, você acha que eu não aprendi nada e tal. Beleza. Aí chega lá o Pulha e que ele quer casar com uma mulher belíssima e não sei o que. E ela diz assim, tá, mas eu não quero casar com você, porque você não é de confiança. Não entendi. E ela vai... Quem vai apoiar ela? Perdi alguma coisa aí no meio do caminho. Alguém me ajuda a entender, porque eu não entendi muito bem o que aconteceu. Bom, aí acho que a segunda melhor cena do episódio, que é a cena do Sam na biblioteca, né? A rotina dele na biblioteca, que acho que foi uma cena da edição mais legal, assim, embora super nojenta. Eu estava comendo pinhão, então imaginem o nojo que eu fiquei, assim, tipo, tive que parar, acho que eu nunca mais vou comer pinhão na minha vida. Mas enfim, né, e o bom é que alguém no Twitter tweetou assim, gente, a vida de bibliotecária é uma merda mesmo. Enfim, né, então o Sam com aquela dilema ali de não poder acessar a parte proibida da biblioteca que só é acessível aos Meisters. E o Meister, que é vivido pelo Jim Broadbent, até não me dei conta na hora, tive que pesquisar depois, que aquele grande ator inglês de uma série de filmes caiu com uma luva ali naquele papel, né, de arquimestre, diz pra ele, esse conhecimento é só pros mestres, as pessoas aqui na cidadela estão no papel delas, de duvidar de tudo, mas o nosso papel é de memória, né, da humanidade, das pessoas. Se não fosse pela gente, pelos livros, pelas pessoas que escrevem os livros, as pessoas não seriam muito mais do que cachorros, eu acho que é essa a metáfora que ele usa, né, muito mais do que cachorros, do que bichos, né, nós nos esqueceríamos das coisas quase que imediatamente. Então meio que dá a entender que o Sam seria meio que o narrador, né, ou será meio que o narrador dessa história toda que tá acontecendo, né. De qualquer forma, mais imediatamente o Sam faria o que qualquer pessoa de bom senso faria, que é, ao que o velho dorme, ele vai lá, rouba a chave e vai pegar os livros na biblioteca e lê, né, começa a ler o conteúdo proibido e descobre que Dragonstone, que é o lar, o castelo da família Targaryen, certo? Onde a Khaleesi está chegando, tem uma montanha feita da tal da pedra de dragão, certo? Pedra de vidro. Esse vidro do dragão que é a única coisa uma das únicas coisas que mata os White Walkers. E aí ele, graças a Deus, veio isso. Aliás, não, acho que não é nem ele, né? Acho que é a guria, né? A Titi. Ele já escreve pro Jon Snow rapidamente pra contar isso, que isso vai ser muito importante mesmo. Então eu até então, no meu bolão que eu quero começar de quem vai vencer essa guerra no final, porque eu tava apostando que ia ser os White Walkers, agora eu acho que já há esperança pra ser um dos humanos. Eu não sei bem quem eu vou apostar, mas acho que agora existe a possibilidade de ser um dos humanos. Provavelmente ou o Jon ou a Daenerys. Vamos ver quem será. Bom, é aquela cena divertida do Ed Sheeran, né? Que, aliás, perfeito pra aquela ponta, porque ele tem o biotipo pra participar do Game of Thrones. Se fosse o Justin Timberlake ou Justin Bieber, teria sido estranho, né? Mas o Ed Sheeran... Tanto que eu vi que um monte de gente nem se deu conta na hora que era o Ed Sheeran, né? E que deu mais tensão na cena, além da própria participação do Ed Sheeran, foi o fato de que eles foram extremamente queridos com a Arya, né? E eu, por toda a estranheza da cena, demorei pra me dar conta que ela tava de guria, né? Faz tempo que a gente não vê a Arya, primeiro em Westeros, né? E segundo, ela de guria, né? Ela passou anos fingida de guri. Depois, quando ela foi lá pra Bravo, sei lá onde é que ela andava, ela tava cega, ela tava mendiga. Depois acho que ela tava com as outras caras, sei lá.
Então agora ela tá guria viajando sozinha, né? Que claro, sabemos que ela é uma poderosa assassina. Então, né, ela não é como se a Sansa estivesse viajando sozinha. Mas em teoria, uma guria viajando sozinha e um bando de soldados, vem aqui comer um coelhinho, né? Não é assim, tipo a Brienne de Tarth andando sozinha. Então tinha todo esse subtexto nesse encontro, mas o fato é que foi super, e o carinha aquele, ai não, minha mãe me ensinou a sempre ser bonzinho com estranhos, porque daí os estranhos serão bonzinhos com você e tal. Enfim. E aí a conversa termina com ela dizendo, eu vou matar a rainha, e eles, Então, foi bem engraçada, assim, a cena no contexto do episódio, e ao mesmo tempo a gente aprende, né, que ela não está indo encontrar os irmãos, e sim indo pra King's Landing, né? Até eu vi que algumas pessoas estão com essa dúvida, assim, será que ela sabe que o Jon Snow é rei do norte, né? E resolveu ignorar isso e seguir o plano de vingança dela? Ou será que ela não sabe disso? Eu não tenho certeza, não sei a resposta. O que vocês acham? Em teoria ela não deveria saber disso, porque se ela soubesse ela deveria querer o encontro dos irmãos, né? Não sei o que vocês acham. Foi aquele momento Sandor Clegane, né, The Hound, que eu não me dei conta na hora, mas depois aquela casinha onde ele tá é aquela casinha aquela fazendinha onde ele esteve com a Arya temporadas passadas, onde eles receberam um abrigo e ele acabou roubando umas pratas desse fazendeiro, vocês se lembram? Umas temporadas passadas. Então ele teve essa certa culpa de ter feito isso ao chegar ali e eles estarem mortos. Eu acho que teve, pelo menos, entendeu? Tem essa questão do passado, assim. A outra coisa é que essas pessoas que estão com ele são o Beric Dondarrion, né, que é esse cara que é o líder dos Cavaleiros Sem Bandeiras, ou algo assim, que por sua vez já foi ressuscitado 6 vezes pelo Thoros of Myr, né, que tá junto ali, né, que inclusive foi o exemplo usado pra Melisandre ressuscitar o Jon Snow lá quando ela ressuscitou o Jon Snow. Então esse Beric Dondarrion, o próprio George R.R. Martin já disse que ele é um Wythe, que é um tipo de White Walker, que não é White Walker, é um tipo de morto-vivo lá, né? Ele não é mais um humano, ele já é um ser morto-vivo, cada vez que ele morre e ressuscita, ele já é uma coisa, enfim, né? E aí ele faz o The Hound olhar o fogo e ele tem uma visão da muralha, né, no castelo onde a muralha encontra o mar, e ali tem uma montanha onde os White Walkers estão passando, milhares deles estão passando. E aí o Beric fala pra ele, tu acredita em mim agora? Tu acredita que nós temos uma razão pra estar aqui? E aí o The Hound resolve enterrar lá as pessoas. A primeira vez que eu assisti, achei que era mais uma questão dele estar com medo dos caras virarem White Walker e tal, mas acaba sendo também um pouco por ele ter já passado por ali e ter feito mal aquelas pessoas que acolheram ele, e mal ou bem contribuído para a ruína daquela família, já que ele tirou dinheiro daquelas pessoas, né? A gente ainda vê o bracinho precisando desesperadamente de um hidratante do Jorah Dandel, né, que já tá desesperado com a não chegada da Khaleesi, e o Sam lá, não sei se tocando já pode pegar, acho que não, né, precisando de um Dove, o Jorah Dandel, e aí a gente vê a Khaleesi chegando, né, lá no tal do Dragonstone,
Que, tá, dela chega e assim, tava vazio, gente, aquele castelo, sério mesmo. Serião mesmo, não tinha viva alma pra ocupar um castelo, tava vazio, não tinha um mendigo pra ocupar o castelo. Estranho, né? E outra, o Stannis que tava lá antes, por quê? Não me lembro disso, tanta coisa nessa série, tanto personagem, eu não consigo acompanhar. Bom, o fato é que não tinha ninguém lá, né? E nem tava tão sujo assim, pra quem tava com a janela aberta na beira do mar, mas beleza. E aí, beleza, ela não se senta, né, no trono, porque afinal ela tem muito o que fazer. Vai começar por uma boa faxina. Tanto que o episódio termina com ela, vamos lá, vamos começar aí, meu filho. Então, os amigos já chegam lá. Eu tô com muito medo do Varys. Por mais que eu goste dele no fundo, vou dizer pra vocês, ainda mais comparado com o Mindinho, né? E desde que ele tomou a sábia decisão de pegar o meu querido Tyrion? Eu nem falei dele, né, meu amor? E ir embora, ir atrás da Khaleesi, eu amo, né, o Varys, mas eu acho que ele pode perfeitamente trair a Khaleesi em algum momento, sabe? Tenho medo, e ainda mais agora. E tipo, como é que a Cersei, isso vocês não ficam pensando também, como é que a Cersei sabe que o irmão é mão da rainha? Como, gente? Tinha internet nessa época, por acaso? Sabe? A Arya não sabe que o irmão é rei do norte, e a Cersei sabe que o outro é mão da rainha. É uma diferença, tá certo que tudo bem, a rainha tem fontes muito maravilhosas e tal, e uma pobre guriazinha não vai ter, por mais que ela seja uma ninja, não vai ter as suas fontes tão incríveis, né? O próprio soldado, ele falou, tu acha que os soldados recebem corvos, né? Contando das suas famílias e tal. Mas vocês não acham essa diferença do fluxo de informações muito doida? Né? Como é que as informações correm tão rapidamente assim, de corvo, no lombo do camelo, do dragão? E outra, como que a grande preocupação dos inimigos, de todas as pessoas que não são a Khaleesi, não é como é que nós vamos fazer pra vencer esses dragão, né? Tipo, ela tem 3 dragão, gente. Ela tá vindo aí com um monte de gente, mas assim, ó, no céu tem 3 dragãozinho. Como é que nós vamos fazer pra matar eles porque ela tem 3 dragão? Como é que vai ser isso aí? Ninguém fala isso. É porque eles não acreditam? É porque... né? Ou eu tô doida? Tem uns furos, né? Pra tanta história. Tem umas coisas que não dá pra... Porque não era... Era só botar ali na fala do Jaime e da Cersei no War. Era só botar assim... E também tem os dragões. Ah, é verdade. Aí podia ser ela meio bêbada assim. Tem que ver se são dragões mesmo, se são apenas lendas. Se são apenas lendas. Ele dizer, acho que não, acho que é verdade mesmo. Tem 3 dragões, gente. Entendeu? Ou eu tô viajando? Não, né? Enfim. Então é isso por essa semana, espero que vocês tenham gostado, eu vou fazer semanalmente aqui, deixe seus comentários, nos vemos semana que vem. Beijo, 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 até semana!